eu sou o professor Pompeu. Vamos apresentar os crescimentos anuais do PIB brasileiro e vamos comparar com os indexadores da economia brasileira, analisando os riscos e consequências de possíveis endividamentos que atingem e continuarão atingindo a grande parte da população. Notamos um crescimento do PIB no período 2001 a 2008. Em 2009, há uma queda acentuada devido à crise mundial. Depois, o PIB apresenta um aumento para voltar a cair de forma contínua até 2015. No período 2017 a 2019, apresenta altas inferiores à média do crescimento dos anos anteriores. O objetivo desse vídeo é mostrar a vocês como os riscos de descontroles no orçamento familiar, planejado, e mesmo descontroles nos orçamentos empresariais são impactados pelas oscilações dos indexadores da economia brasileira. Ao analisar a evolução dos percentuais dos preços administrados em relação ao crescimento percentual do PIB, nós verificamos que o IGPM, base dos preços administrados, apresenta tendência crescente quando comparado à evolução do PIB. Isso ocorre devido à instabilidade cambial que impacta o IGPM e, portanto, os preços em geral. A inflação dos preços administrados no período 2001 a 2008 apresenta quedas sucessivas, voltando a crescer após 2008, crise, até 2016. No período 2008 a 2016, as perdas do poder de compra são sensíveis, resultando em endividamento crescente para as classes médias e assalariadas em geral. Após 2017, o crescimento percentual torna-se menos intenso, atenuando as perdas do poder de compra. O consumo se deu com oferta de crédito aos consumidores e a elevação do endividamento dificultou a formação de reservas financeiras para os momentos de incertezas na economia. No ano de 2020, observamos uma instabilidade maior do câmbio, provocando altas relativas do IGPM e consequentes aumentos nos preços. Verificamos nos gráficos que há um componente inercial em relação à inflação dos preços administrados, que não se tornam maiores e fora de controle devido ao alto desemprego atual, fator preponderante para manter a inflação em torno dos patamares estipulados pelo Banco Central. Alertamos que se torna inevitável o impacto nas despesas daqueles que permanecem empregados e têm os seus salários corrigidos pelo INPC, inflação dos salários. Por isso, há necessidade de debruçar-se em seu orçamento familiar planejado para cortar despesas e não endividar-se ou aprofundar o seu endividamento. O gráfico para o IGPM mostra que houve uma queda no período 2001 a 2008. Com a crise de 2008 e a instabilidade do câmbio, o IGPM inicia um processo de crescimento constante, impactando o poder de compra das classes assalariadas, cujo resultado é, inevitavelmente, o endividamento crescente. Debruçar-se no orçamento familiar planejado se torna um exercício para tentar controlar esse endividamento, quando você necessita cortar algumas despesas supérfluas ou desnecessárias. A crise no sistema capitalista, que tem sido cíclica, ou seja, ocorre a cada 8 ou 10 anos, impacta o poder de compra das classes assalariadas, pois aumenta a concorrência entre os trabalhadores, maior procura por trabalho, o que contribui para uma queda relativa dos salários e consequente queda do poder de compra. Os descontroles no orçamento familiar tornam-se inevitáveis. Essas variações do IGPM acima do PIB contribuem para aumentos dos aluguéis, das mensalidades escolares, dos planos de saúde e das tarifas em geral. Esses aumentos são captados em parte pelo IPCA, mas persiste a diferença entre as taxas do IPCA e do IGPM,
Em 2020, por exemplo, há uma previsão de 2% para o IPCA, enquanto o GPM aponta para 10% a 12%, devido à instabilidade cambial. Os aumentos de preços em geral penalizam os orçamentos familiares. Vamos agora analisar os indexadores, preços administrados e GPM, agora deflacionados pelo PIB. Inicialmente, nós vamos apresentar a evolução do PIB a partir de 2001 até 2019. Olha como evoluiu os percentuais de crescimento do PIB. O PIB veio crescendo. Aqui, em 2008/2009, houve uma queda devido à crise internacional de 2008, 2009. O PIB volta a crescer rapidamente, mas cai novamente. Cai aqui e começa a cair. Entra em queda. Olha a linha de tendência. Entra numa curva de queda. Para começar, veja, em 2015 ele caiu mais acentuadamente. 2015, com a mudança, inclusive, do ministro. Caiu mais acentuadamente. E agora ele passou a crescer a partir de 2015, muito levemente. E o crescimento em 2016, 2017, 2018, 2019 são em patamares inferiores à média do crescimento dos anos anteriores. Muito bem. Há uma projeção de queda do PIB provocada pelo Covid-19, projeção do próprio governo, que o PIB esse ano vai cair em torno de 5%. O PIB mundial está apresentando queda. Mas se o PIB brasileiro cair em torno de 5%, aquele pequeno aumento que você viu aqui, olha, pequeno aumento, tendência de aumento, ele se reverte em queda. Então nós temos aqui uma queda do PIB, acentuada do PIB. Queda do PIB significa aumento do desemprego, queda de arrecadação, menos investimentos, dificuldades para as empresas. Tudo isso significa queda do PIB. Vamos ver agora o que aconteceu com os preços administrados deflacionados pelo INPC. INPC, inflação dos salários, que corrige os salários. O INPC até 2019, nesta série 2000 até 2019, o INPC tem uma tendência aqui em relação aos os preços administrados em relação ao INPC, tem uma tendência de alta, depois começa a cair e volta a aumentar novamente os preços administrados. Então, no período 2000 a 2019, os preços administrados apresentaram um aumento de 11,85% acima do INPC, representando o perda do poder de compra para o trabalhador, para o salário do trabalhador corrigido pelo INPC. Muito bem. Vejamos agora o que aconteceu com os preços administrados, inflação anual dos preços administrados, deflacionada pelo PIB. Estava com tendência, na realidade, de queda aqui, ó. Inflação deflacionada pelo PIB. Tendência de queda. Então, essa é a linha de tendência. Veja o que ocorre com o GPM. Até 2019, ele tem uma queda. O câmbio continua instável, hein? Mas menos instável. Agora o câmbio mais instável. O GPM começa a aumentar, pequena queda, e volta com uma tendência, uma pequena tendência de alta. O que ocorre? No mês de setembro, nós tivemos, na realidade, uma grande instabilidade nos preços ao atacado, o índice preço amplo do mercado, ou podemos falar tranquilamente índice preço atacado, que é calculado através de 481 mercadorias, e lá tem muitas mercadorias do agronegócio, industriais, insumos importados, mercadorias exportadas e importadas. Então, o preço atacado, a instabilidade do câmbio, impactou o custo dos insumos para a produção industrial, impactou também as exportações, uma rentabilidade maior das exportações. Só que tem um detalhe, esse índice preço atacado apresentou de 2019, setembro de 2019 a setembro de 2020, um aumento de 25,27%. Esse aumento dos preços ao atacado.
Como nós sabemos que o GPM capta 60% dos preços atacados, nós tivemos um aumento significativo do GPM. Ele que estava apontando para um aumento em torno de 10%, 12%, passa a aumentar de setembro de 2019, nos últimos 12 meses, a setembro de 2020, 17,94%. Este aumento significativo vai impactar as tarifas, vai impactar os aluguéis, vai impactar de uma maneira geral o poder de compra do trabalhador. Se ele vai impactar o poder de compra do trabalhador, mais um motivo para o trabalhador debruçar-se no seu orçamento familiar e a tônica do momento, o remédio do momento é cautela, ou seja, há uma certa inflação inercial, ou seja, uma inflação muito sutil, dada pelo IGPM. Veja que, acima do PIB, se ele realmente o PIB, a previsão for de menos 5%, é de 17,89%, o GPM vai crescer acima do PIB. Isto vai impactar os preços da economia. Impactando os preços da economia, impacta inevitavelmente os salários, impacta o poder de compra. Razão importante para que você se debruce no seu orçamento familiar para não continuar ou aumentar o teu endividamento. Claro que essa conversa eu estou dirigindo para aqueles que continuam empregados. Essa conversa não tem sentido para quem está desempregado. Como vai debruçar no orçamento? Então nós temos que dizer o seguinte: para aqueles que continuam empregados e cujos salários são corrigidos pelo INPC, tem que debruçar sobre o orçamento para evitar um endividamento. Você vai se descontrolar inevitavelmente no seu orçamento familiar. Então, debruce sobre o orçamento, veja as despesas e controle bastante o seu orçamento para evitar endividar-se, que a tônica agora é de crescimento do endividamento das classes médias e classes trabalhadoras. Muito obrigado e te aguardo no próximo vídeo.